seu Alexandre Landucci. Muito bem, e você? Tudo bem. Segui a sua dica, fui assistir Os Descendentes. Gostou? Eu achei bonito, mas é triste, hein? Ô, filme triste. O cara perde a mulher, caramba. Ele fica em coma. Mas não é só isso. Ah, sim, mas pois é. Mas não ia contar Se fosse só só isso, né? tava bom. Pois é, mas não podia contar, senão perdia a graça. Tinha uma senhora atrás de mim no cinema que chorava tanto, jogou até um pano na cabeça. Meu Deus. Chorou bastante. Eu achei não bonito fiquei o filme. tão emocionado assim, Não, eu não mas fiquei tem tão alguns assim, mas eu momentos achei assim. triste. Ah, é triste. Mas sim. eu tento me fazer de durona também, Tem né? aquela coisa, né? É de mentira. Só atores, Eu só não sei se atores. porque a gente sempre espera ver o George Clooney numa comédia, parece que qualquer momento ele vai fazer uma piada de alguma Qualquer coisa. momento ele vai sacar uma mulher do armário e tudo vai isso não melhorar na vida acontece. dele. Não acontece. Mas é um filme bem legal. Pode acreditar no que ele diz, que é verdade. Às vezes eu acerto. Às Não, você vezes. acerta. Muito obrigado. Só que a gente, claro, tem que ver se o seu gosto é de acordo com o gosto que a gente tem. Lógico, Para quem né? gosta de Sim, determinado tipo de filme. Claro. A gente aqui analisa se a pessoa do outro lado aí vai gostar ou não, aí é cada um. Aí é cada um. Exatamente. Quais os lançamentos de hoje? Bom, essa semana a gente tem 4 lançamentos. Um deles é uma volta ao cinema, que é Bela e a Fera, que volta em 3D. Por não ser exatamente um lançamento, a gente não vai falar, porque o filme já está ali em DVD e tudo mais. O que tem de diferente é que ele é em 3D. O outro lançamento é O Filho do Mal, que é um filme de terror. É, um filme de terror que foi massacrado lá fora, então o pessoal aqui nem fez exibição para a imprensa, talvez com medo que a gente fosse descer a pancada. Então, esses dois, infelizmente, eu não vou comentar. Ficamos com os outros dois. O primeiro deles é o filme que tem algumas indicações para o Oscar, que é o Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas? Isso, que conta a história de um grupo de mulheres negras no Mississippi nos anos 60, que, inspiradas por essa personagem que a gente vê aí, que é a Emma Stone, decidem contar suas histórias com o seu envolvimento com as crianças brancas, porque no final, naquela época, elas eram mais do que empregadas, elas funcionavam quase como mães, enquanto... Até uma de leite, né? Exato, é uma tradição que vem desde os escravos e que até esse período ele ainda era mantido. Obviamente envolvido aí com muito preconceito e etc. O período do começo da liberação dos direitos civis nos Estados Unidos, então ainda tinha ônibus para negro e ônibus para branco. No caso do filme aí é uma discussão muito grande sobre o empregado poder usar o banheiro da própria casa. Tem uma maluca aí, eu não tenho outra expressão para isso, uma maluca, completamente maluca, que mede o papel higiênico da empregada. Mede o papel Exato. higiênico? Faz marquinhas no papel higiênico para poder usar. Então tem todas essas coisas. Pode usar só até um picote. Exatamente, depois disso descontado, né? Algo assim. Mas o problema do Histórias Cruzadas é que a história é séria, o assunto é pesado, mas o filme tem uma cara de filminho de sessão da tarde que derruba ele completamente. Eu não acho que derruba, eu gosto de filme assim. Eu também, mas ele tem que ser bem feito. Mas ele não é bem feito? Ele tem um problema muito sério, que é menosprezar a situação dos negros americanos. Ele rebaixa isso? Não é nem rebaixa, ele coloca assim: os negros americanos, segundo a lógica do filme, só conseguiriam fazer alguma coisa quando uma mulher branca, boa, pura, vai lá e lhe dá a mão e fala: não, vocês podem ir com a gente. E a gente sabe que não é assim. Mas cá entre nós, não dá para se esperar algo diferente dos americanos, né? Pois é, e esse é um dos motivos para que o filme tenha sido tão ovacionado. Porque é aquela história simplista, que pega um assunto que é desse tamanho, faz ele ficar desse tamanho, para que todo mundo possa compreender da forma mais mastigada possível. Então isso derruba o filme. Apesar de termos boas atuações do elenco feminino, é um filme só de mulheres, então temos boas atrizes aí. A Viola Davis, que é a grande favorita ao Oscar de melhor atriz, que faz a empregada principal, né, personagem principal, essa que a gente está vendo aí na tela de costas. A outra personagem que é interessante é a Octavia Spencer, que faz a outra empregada, que também está bem cotada para o Oscar de atriz coadjuvante, e a Emma Stone, que faz essa escritora. Mas é aquilo que eu te falei. Mas você acha que leva alguma estatueta? Eu acho que as duas com certeza vão ganhar. Eu não tenho dúvida quanto a isso. De roteiro? Não. O filme não foi indicado a nada além das atrizes e algumas categorias técnicas de direção de arte, porque realmente, tecnicamente, essa parte de recriação de época é muito bem feita. Mas o problema é que a historinha é muito água com açúcar. É pegar uma coisa... Eles amenizaram bastante. Pegar um negócio que é muito sério, que é muito importante, e transformaram isso numa papinha de neném, sabe? Amassaram, deixaram um negócio bem leve. Bem leve.
leve e ainda menosprezam a situação das personagens negras, colocando elas todas como medrosas, como não, nós não podemos, não, nós não conseguimos. E precisa uma personagem branca chegar lá e dar a mão para que elas consigam alguma coisa. Ou seja, é um desserviço, é um negócio que deveria ser contra o racismo e que, mesmo não tendo essa intenção, acaba soando racista, porque diz que só uma pessoa branca pode ajudar uma pessoa negra a melhorar, o que é uma mentira. O que é um ridículo absurdo. nos dias de hoje. Nem na época. Na época não, a gente está falando piorou, aí, né? Exato. Porque naquela época ainda se falava, não tinha tanta divulgação. Os negros ainda não eram organizados, você tinha... Hoje não tem nada disso. Não, é um absurdo. E você tentar passar essa mensagem hoje é uma questão quase, não digo chega a ser ofensiva, mas é uma coisa incômoda. Quando a gente assiste essa história e percebe que essas personagens não são tão, não deveriam ser retratadas dessa forma tão infantilizada, tão menosprezada. Então é um problema do filme. Mas as atrizes são todas muito bem. Ótimas. Elas quase salvam o filme. Quase salvam o filme. Quase. Estão muito bem. Todas elas. E o outro filme? O outro filme que está chegando ao cinema é o À Beira do Abismo. À Beira do Abismo? Qual é? À Beira do Abismo eu saí da sessão de imprensa com a sensação que eu fui enganado. Pois é. Que você entrou na sala errada? Não que eu entrei na sala errada, mas que eu fui enganado. Por quê? Porque À Beira do Abismo, a sinopse diz, você vai acompanhar a história de um homem que decide se jogar de um prédio no meio de Nova York, que é exatamente isso que a gente está vendo no trailer. É o Sam Worthington, conhecido pelo Avatar, ele era o personagem principal do Avatar, que e o filme começa com isso. Isso, ele tenta se matar. E aí, óbvio, você fica pensando, mas por que ele quer se matar? Qual é o motivo que ele tem? E aí isso te abre um leque gigantesco de coisas para fazer. A gente já pensa em mil coisas. Pois é, mas o problema é que a escolha para conduzir essa história é de uma falta de imaginação inacreditável. Por que ele quer se matar? Eu não vou contar porque aí você estraga o filme. Mas você já disse que o filme é ruim. Eu vou dizer o seguinte, ele lembra dois filmes. Plano Perfeito, que é aquele com Denzel Washington e a Jodie Foster, e um outro filme com o Samuel L. Jackson e o Kevin Spacey chamado A Negociação. Então, quem assistiu o filme e está em casa, já deve imaginar o que essa tentativa de suicídio na verdade quer dizer. O problema é exatamente essa. É um filme que começa de um jeito, quer fazer outra coisa e no meio do caminho se perde porque o roteiro é uma porcaria. Tem um monte de piada feita, tem um monte de situação que você já viu. Não vale nem a pipoca, Não vale nem a pipoca. Tem uma coisa só, que é a seguinte, ano passado saiu um filme chamado Incontrolável, que era aquele do trem, com o Denzel Washington, a gente falou dele e tal. E aquele filme tinha um roteiro que era nada, que eram dois caras tentando impedir que um trem, enfim, atinja a cidade. Mas ele era bem feito, você ficava tenso vendo o filme. Né? Vale. É a única coisa que salva A Beira do Abismo de ser uma desgraça colossal, que é o ritmo que o diretor coloca no filme. Que é tenso, mesmo você acompanhando uma história que você sabe que é ruim, que é fraca, o ritmo do filme te deixa ali apreensivo para saber, como é que esse cara vai terminar essa história? Mas onde vai isso aí? Não é aquela coisa. Ele vai levar esse pedaço até hoje. Do cinema a fim de empurrar o cara, né? Olha, não empurrar ele, porque coitado, ele tá fazendo o trabalho dele, mas eu fiquei com a vontade de encontrar o diretor do filme, que é o Asghar Leff, que é o primeiro filme dele. Vou dar um desconto pelo primeiro filme. E último? Não, acho que não. Não, ele é um bom diretor. O que ele faz na parte de direção, que é manter essa tensão do filme, é bem feita. O filme tem ritmo. É que não dá pra ele fazer milagre. Mas não dá pra ele fazer muita coisa com um roteiro tão derivativo. Parece tanta coisa aquele filme. Então esse filme não vai ser indicado pro Oscar como melhor roteiro original. Esse filme é capaz de estar indicado ao Framboesa de Ouro ano que vem, que é um dos piores do ano. Eu não duvido, né, ali em algumas categorias, porque é bem fraquinho. É bem fraquinho. Bem fraquinho. Então, na sua humilde sugestão... Na minha humilde sugestão, espere sair em DVD, se você quiser. Se espere assistir em DVD, não pague para assistir. Então vai ser daqueles que a gente vai assistir na televisão umas 30 vezes. Mais ou menos, vai passar em looping na televisão. Vai passar em looping. Saiu, voltou. Parece que eles escolhem os filmes a dedo para repetir 10 vezes, né? Sempre os piores. Os piores e os mais simplesinhos, os mais, deixa aí, vai, a companhia. Deixa que dá para toda a família assistir, que é uma droga mesmo. É mais ou menos. Todo mundo vai dormir no meio do filme mesmo? É difícil não dormir, hein? Puxa, é difícil. Eu que dormi no Poderoso Chefão uma vez. Que isso, sério? No meio daquele tiroteio, a pipoca acabou, eu dormi. Muito longo aquele filme. Mas você dormiu das outras vezes que você viu ou você não viu mais? Não, só na primeira vez. Tá bom. Tá bom.
A sessão era das 10. Mas aí também, né, te dou um desconto. Às 10 da noite é difícil. Eu não consigo. Eu não sei como tem gente que vai no cinema na sessão da meia-noite. Vai, não é, tem que ter, o filme tem que prender atenção, né? Senão não dá. Eu prefiro das 7 às 8. É muito melhor. 7 ou 8 horas. E as indicações todas pro Oscar? Bom, a partir de hoje até o final do mês a gente vai falar um pouquinho das categorias do Oscar, né? A gente selecionou 3 categorias para falar por semana. Legal. A gente vai começar falando das categorias de roteiro e de fotografia. Começando então com o roteiro original. Os indicados desse ano, né, pro Oscar de 2012. Os indicados são... Exatamente. O Michel Hazanavicius pelo Artista, o Woody Allen pelo Meia-Noite em Paris, Annie Mumolo e Kristen Wiig por Missão Madrinha de Casamento, J.C. Chandler pelo Margin Call, filme que a gente falou aqui, acho que em setembro, e o Asghar Farhadi pela Separação, que é o filme iraniano que a gente falou semana passada. Eu vou assistir essa semana. Ano passado, quem levou o prêmio foi o David Seller pelo Discurso do Rei. E eu acho que essa vitória dele na categoria de roteiro original, para mim, indica muito o que a academia sempre pede numa história para ganhar prêmio, porque assim, a academia ela é formada por um grupo heterogêneo de pessoas. Na primeira fase de votação, como é que funciona? Eu já vou explicar logo aqui no primeiro programa, porque acho que as pessoas vão querer saber como é que funciona a votação. A academia é formada por membros de várias categorias do cinema. Então tem montador, tem ator, tem diretor, tem cara do som, tem de tudo. E cada um na primeira fase recebe uma cédula e vota em 5 na sua categoria, ou seja, naquilo que ele sabe fazer. Então os montadores votam em 5 montadores e assim por diante. Tá. Esses são os indicados ao Oscar, são esses que a academia indica lá em janeiro. Depois esses 5 voltam para todo mundo. E todo mundo pode votar em todas as categorias. A única exceção, que também vale para a primeira eleição, são as categorias de filme estrangeiro, que você precisa comprovar que você viu todos os filmes, e as categorias de curta-metragem e de filme de animação. E como vai comprovar que viu? Você faz um resumo do filme? Eu acho que eles devem receber alguma espécie de formulário para preencher, ou alguma coisa carimbada. Eu honestamente não sei como é que funciona, mas eu sei que eles têm que comprovar que eles viram os filmes. E o Oscar de roteiro, que geralmente é dado para aquele filme que eles não consideraram tão forte para ir para melhor filme, desde que essa regra do Oscar de 10 filmes ganhou força, ele mudou um pouco. Geralmente quem ganha roteiro, geralmente é o filme favorito para ganhar o Oscar. Então, ano passado ganhou o Discurso do Rei, que era o favorito a ganhar o prêmio de melhor filme. Por quê? Porque, como a gente acabou de falar da Beira do Abismo e de Histórias Cruzadas, é um filme que não ofende ninguém. Ou seja, desde o cara mais, digamos assim, em termos políticos, o cara mais à esquerda, mais contestador, até o cara mais conservador e à direita, acharam o Discurso do Rei um filme ok. Então, se você vota lá numa lista de 5 e coloca o Discurso do Rei sempre entre segundo, terceiro, quarto, primeiro, então ele vai ganhar na soma de pontos. E quem que você acha que ganha esse ano, então? Olha, esse ano eu diria que a possibilidade muito grande para o Artista, do Michel Hazanavicius. Eu acho, porque é um filme, ele vai estrear semana que vem, já assisti, é muito interessante, é uma experiência muito interessante, porque ele é mudo. Eu vou explicar melhor na semana que vem como é que funciona. Que legal. Eu acho que talvez seja o Michel Hazanavicius, embora eu não tire a possibilidade do Woody Allen ganhar pelo Meia-Noite em Paris, já que a volta aos grandes filmes do Woody Allen. Eu não gosto do Woody Allen. O Woody Allen é muito particular. Tem gente que gosta do Woody Allen, assim, morre com ele. Bobo que ele faz. E outros que não gostam. Mas olha, vou te dizer o seguinte, Meia-Noite, eu não sou dos maiores fãs do Woody Allen. Tem muito filme que eu não gosto. Mas esse filme específico que ele foi indicado, Meia-Noite em Paris, é um filme que consegue romper o ranço do Woody Allen, porque ele é leve, divertido. Confesso que eu misturo as coisas. Depois que ele largou a mulher para ficar com a filha adotiva, para mim ele ficou um lixo. Eu tenho o mesmo problema com o diretor, que é o Roman Polanski. Eu misturo as coisas mesmo. O Roman Polanski é aquele que foi preso. É sempre muito difícil a gente falar de um filme dele e falar, nossa, o filme do Roman Polanski é espetacular. É como se a pessoa não merecesse. Exato, você fica sempre com um pouco de... a gente fica com um pouco de receio de falar, pô, mas o cara fez tanta coisa errada, vou dar mais cartaz para esse cara. Então é meio complicado. Mas no caso deste filme específico do Woody Allen, ele vale a pena, o filme é muito legal e o roteiro é muito legal. Não vou dar ponto pra ele, não. Tá bom. Tô dizendo que é bom, assiste em DVD depois. Como se eu assistindo ou não vai mudar alguma coisa na vida dele, né? Não, mas que isso, poxa vida, o filme é legal, dá uma chance a ele. E o outro? Bom, agora vamos para roteiro adaptado, que nada mais é do que o roteiro, ou seja, uma história adaptada de uma outra mídia. Essa outra mídia pode ser tudo, pode ser notícia de jornal, programa de televisão, história em quadrinho e o mais óbvio que é peça de teatro e livro. Os indicados esse ano foram o Alexander Payne, o Nat Faxon e o Rin Rush pelo Descendentes, que você assistiu. O John Logan pelo Hugo,
O George Clooney, o Grant Heslov e o Bo Willimon, pelo Tudo Pelo Poder, que a gente falou no final do ano passado. O Steve Zalian, o Aaron Sorkin e o Stan Chervin pelo Homem que Mudou o Jogo, que é o filme do Brad Pitt. E a Bridget O'Connor e o Peter Straughan pelo Espião que Sabia Demais, que está em cartaz nos cinemas no Brasil. Ano passado, quem levou o Oscar foi o foi o Aaron Sorkin, que está indicado esse ano pelo Rede Social, que é adaptado do livro que conta a história do Facebook. Por que esse filme ganhou o Oscar de roteiro adaptado? Eu estou dizendo assim, por que ele ganhou, mas é a minha opinião do motivo para qual. Não é uma regra, não é um negócio que eu fui lá e perguntei para os caras, por que vocês votaram? É o que você sacou. É o que eu sinto pela vitória dessas pessoas. Ganhou Rede Social porque é muito complicado, primeiro porque é um assunto da moda, porque é um assunto que as pessoas comentam, um assunto popular. Eu não achei nada demais nesse filme. E que consegue misturar 3 histórias ali. História da confecção do Facebook, a história dos 2 julgamentos dele. A história do julgamento com o amigo dele e a história do julgamento pelos... Então é um roteiro muito bem amarrado para conseguir fazer essas 3 histórias acontecerem ao mesmo tempo e não confundirem a cabeça do espectador. Então mas, isso é uma grande vantagem. Acaba restringindo para quem gosta de Facebook e tudo mais, porque a maioria das pessoas que não tem contato com redes sociais esse é um problema. Esse é talvez um problema. Isso é talvez um problema que tem na rede social, que indica também porque talvez ele possa ter perdido o Oscar de melhor filme. Antes do discurso, não merecia melhor antes do discurso, eu não acho que ele merecia o melhor filme. O meu filme favorito para ganhar o Oscar no passado era o Cisne Negro, mas eu tinha certeza que ia ganhar. Cisne Negro é maravilhoso. Tinha certeza que ia ganhar. E aquele final foi fantástico. É lindo, né? É muito bonito. O filme vem lindo desde o começo. Chega no final, você fala, agora vai perder. Aí ele fica maravilhoso. Aquelas cenas finais dela se transformando no cisne. Muito lindo. E depois o final de fato. Com os aplausos, e você fica entendendo, aqueles aplausos são exatamente para quê. É muito bom. Cisne Negro é muito legal. É muito bom. Muito legal. Tá passando na TV a cabo. Já tá passando, façam o chá de DVD, muito legal o filme. Muito legal, vale a pena, esse é muito bom. Merecia o Oscar. Eu acho, na minha opinião, se fosse escolher o filme para ganhar o Oscar no passado, seria o Cisne Negro, mas enfim, não era um filme que também, como Rede Social, que agrada a parcela, os votantes heterogêneos do Oscar, que tem de tudo. Tem desde um garoto de 25, 6 anos de idade, até o senhor de 80 e muitos anos. Então, com uma plateia heterogênea, geralmente o que tende a vencer é o lugar comum. Então, Rede Social, como não é um filme de lugar comum, é de uma coisa específica, de um nicho, tem um linguajar mesmo no próprio filme mais técnico, tem muita coisa técnica, então ele agrada a uma parcela que está que tem um conhecimento a respeito disso. Então, talvez as outras pessoas tenham um pouco de dificuldade para gostar tanto do filme assim. E eu acho que por isso que ele leva como roteiro adaptado, porque é um assunto atual, um assunto moderno, mas ele perde no contexto geral, porque ele tem que competir com outras histórias que são mais generalistas. E quem que você acha que leva então? Olha, esse ano eu vou ficar entre o roteiro dos Descendentes, porque é legal isso. Ou o roteiro do Hugo, do filme do Martin Scorsese, que é o primeiro filme dele em 3D. Não chegou ainda. Não, vai chegar aqui no final do mês. Eu fico entre esses dois. Eu acho que a maior tendência hoje seria a vitória dos Descendentes. Eu achei triste, porque a gente espera, é engraçado, né? Até parece que a vida é desse jeito, né? Que sempre algo melhor vai acontecer. Às vezes acontece, tem que acontecer e pronto. Pois é, o mérito do Descendentes, como eu falei na semana passada, é o realismo que ele coloca no filme. É verdade. Apesar de ser uma história, obviamente, cinematográfica, obviamente com todos os a mais que o cinema dá às histórias, ele é bem pé no chão. Ele é bem uma situação que acontece... E seria possível ter acontecido com você, por exemplo. Exatamente, né? Embora eu acho que se eu estivesse na situação de George Clooney, eu jamais faria o que ele fez ali a partir da metade do filme. Nem eu! Eu não faria o que ele fez. Mas, enfim, ele é o personagem aquele lá e tal. Mas e a atuação do George Clooney nesse filme foi maravilhosa. Foi. Aquela corridinha. É o que eu falei, a corridinha para não chegar. Ali entrega. Ali ele entrega que o personagem é um cara comum. Para vocês identificarem. Parece que ele está com as 2 pernas engessadas, ele não consegue correr. Será que a gente fica mais velho, a gente corre daquele jeito? Eu não faço ideia, espero não chegar a esse ponto. Eu falei pro meu marido, eu vou começar a ficar de olho, porque ele corre de um jeito tão estranho. Eu corro para não chegar do George Clooney. Ele corre assim, ó. E esbaforido, né? E quase morrendo, não levanta de aço. E o chinelo batendo no chão, é uma situação triste. Riquinho. É engraçado. É muito engraçado. Eu falei pro meu marido, será que a gente já tá correndo desse jeito? Não tá. Vou correr na frente do espelho agora. Não tá. Não, porque aquilo lá é sinal que você tá velhinho, viu? Aquilo lá é o final da vida, eu acho. Já, né? É o fim da corrida, literalmente. Mas eu acho que merecia ganhar.
Eu acho uma boa indicação. A outra, para a gente fechar nossa primeira participação, é fotografia. Fotografia, que filme? Fotografia que estão indicados o Guilherme Schiffman, nome sempre difícil de falar, pelo artista, o Jeffrey Cronenwell pelo Millennium, que eu falei semana passada, o Robert Richard pelo Hugo, que vai chegar ali, o Emmanuel Lubezki pelo Árvore da Vida, filme do ano passado, e o Janusz Kaminski pelo Cavalo de Guerra, que a gente falou no primeiro programa do ano. Quem ganhou ano passado foi o Eli Pfister pela Origem, que tem uma fotografia realmente espetacular, principalmente porque, como todo filme do Christopher Nolan, tem muito carregado no azul, na coisa escura, na forma dele ver o mundo de uma forma sombria, e isso é a fotografia da Origem que ganhou ano passado. Então, geralmente, esses prêmios mais técnicos, direção de arte, fotografia, dificilmente a gente tem alguma coisa onde o melhor da categoria não ganha. Esse ano, eu acho que quem você acha? Eu gostaria muito que quem ganhasse fosse o Emmanuel Lubezki pela Árvore da Vida. Mas eu ficaria entre ele e o Robert Richardson pelo Hugo, ou talvez o Schiffman pelo artista. Eu acho que são 3 indicações, porque os 3 estão indicados ao sindicato, e até a gente não receber a notícia de quem ganhou o sindicato dos fotógrafos, que esse é um prêmio de sindicato, diferente dos roteiristas. Eu estava entendendo que você estava falando do sindicato, não deve ser o sindicato. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Todos esses prêmios, geralmente, eles têm a sua premiação anterior pelo sindicato, que reúne, obviamente, os trabalhadores, enfim, como qualquer sindicato de qualquer classe trabalhadora. O dos roteiristas a gente não costuma levar muito em consideração, porque ele tem uma série de dificuldades ali, porque só podem ser indicados membros do sindicato dos roteiristas, e não são todos os roteiristas que são indicados, que são membros dessa associação. Então sempre falta alguém. Já no sindicato dos fotógrafos, dos diretores de arte, até dos diretores, em geral, todos os indicados do sindicato estão no Oscar, ou o vencedor do sindicato sempre leva o Oscar. Então, até a gente receber a notícia, a gente sempre fica vendo pelo trabalho. Eu gostei muito do trabalho da fotografia do artista. O Hugo tem uma fotografia que é interessante, principalmente por ser em 3D, eu ainda não vi o filme, mas é muito comentada. E a fotografia do Árvore da Vida, que a gente já cansou de falar aqui, que é esplendorosa. Você, desses 2 que você viu, não o Hugo que você não viu, que você acha, não, tudo bem, os 3 são bons, mas este, no meu ver... Olha, pessoalmente, eu daria pro Árvore da Vida, porque eu acho que é um trabalho incrível. Mas eu não me surpreenderia se o artista ganhasse, porque é um filme em preto e branco, quase feito como se fosse um filme mudo. Como eu disse, a gente vai falar melhor isso na semana que vem, mas ele tem técnicas cinematográficas de um filme mudo, inclusive no formato de tela dele. Então, mas em preto e branco é mais difícil ainda, né? Você conseguir ter uma fotografia perfeita. Talvez aí o valor melhor, né? Maior. Talvez, né? O Oscar teve por muito tempo as categorias de fotografia e direção de arte divididas. Enquanto, logo depois que o cinema começou a ser colorido, muita gente continuou fazendo filme em preto e branco, porque se dizia que a fotografia colorida e a direção de arte colorida é para os musicais, uma coisa que não queria ser levada a sério. Eu não sei se porque e o preto e branco para levar a sério, então você tinha essa divisão. Eu não sei se porque eu gosto tanto de foto em preto e branco, eu acho que aí você consegue retratar mais. Assim, a fotografia em preto e branco tem algumas... Quando a gente faz tem pessoas na foto, eu acho que é muito mais legal. A fotografia em preto e branco tem algumas características completamente diferentes da fotografia em cores, né? Principalmente saber usar a sombra, saber mostrar coisas que você quer mostrar somente o detalhe, ou não mostrar algumas coisas para que você apenas subentenda o espectador. A gente falou, quando a Regiane estava aqui, sobre o Falcão Maltese, que é um ápice do filme no ar, por causa dessa fotografia, que tinha muito uso de sombra e tudo mais. Então a fotografia em preto e branco geralmente usa a sombra de uma forma mais direta do que a fotografia em cores. Parece que é uma fotografia mais limpa, eu acho, não tão mexida. Eu vou colocar esse lilás porque o lilás é legal. Não. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é pensado, e na pós-produção isso sempre ajuda. Mas a gente se engana, né? O cinema é a arte da mentira. O pessoal que está falando que o teatro é a arte do ator e o cinema é a arte do diretor. A arte do diretor e da mentira. E da mentira também, é verdade. Porque é a arte da manipulação. Ou da não verdade, se alguém preferir. Politicamente correto, né? Não verdade. Vai saber. Agora, se você quiser saber muito sobre cinema, você pode acessar o blog do Alexandre Landucci. E aí o mais bacana de tudo é que você tem não só
a opinião de um crítico de cinema, mas de vários. Então, cada um ali pode palpitar de acordo com o que acha que é o ideal, de acordo com o seu ponto de vista. Exatamente. E o bom é que a gente entra no blog, a gente palpita também. Por exemplo, Histórias Cruzadas, a crítica que está no ar agora não é minha e ela é muito mais agressiva do que a minha impressão do filme. Você foi até mais bonzinho. Eu fui bem mais bonzinho do que a crítica que está lá. Então dá pra gente ler e acompanhar. Olha, o blog é blogfotogramadigital.blogspot.com. Se quiser seguir também o Alexandre Landucci pelo Twitter, @fotogramadigi. E Facebook, Alexandre Landucci, e aí você pode segui-lo aí e pode aproveitar também, como eu sempre lembro, para você tentar entender como é o trabalho de um crítico de cinema. Não é simplesmente sentar e falar, esse eu não gostei. Por que você não gostou? Porque eu não gostei. Tem argumento e tudo tem um porquê. Exato. Nessa análise. A função do crítico não se justificaria se você não analisasse aquilo que você está vendo. Se fosse só gostei ou não gostei, aí... Aí, meu querido... Para que serve um crítico, né? Que serve? É verdade. Boa semana, Até viu? Semana que vem. Até a semana. Até. Tchau, tchau.